Olá, professores, tudo bem? Bom, eu vou passar para vocês um passo a passo para a gente estar estruturando a avaliação remota no formulário da Google, aqui do nosso curso, porque nós criamos uma metodologia, uma certa forma para a gente poder estar trabalhando. Então, acho que fica mais fácil, de repente, estar passando para vocês esses pequenos detalhes que não foge muito daquilo que todo mundo já aprendeu nas capacitações da Nuvem Mestra, nas capacitações para o Magíster, mas uma coisa que seja direcionada às particularidades dentro do nosso curso, tá bom? Então, vou começar com esse passo a passo bem simples, uns já tem uma autonomia de uso do Forms de uma forma tranquila, outros já tem um pouco mais de dificuldade, mas fica a colinha para a gente poder conseguir fazer um trabalho bem legal. Bom, primeira coisa, vamos abrir o arquivo no modelo de avaliação que eu encaminhei para vocês. Nós já criamos um modelinho de arquivo, tá? Então, localizem, caso alguém não encontre, só me pedir também, que eu faço isso. E aí vocês veem aqui nesse íconezinho na lateral superior direita e façam uma cópia desse documento. Isso por quê? Porque nós criamos um documento único que foi compartilhado com todos os professores. Então, eu não quero que, porventura, alguém use a matriz, né, o modelo matriz, e, de repente, depois a gente tenha que apagar essa avaliação, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, diagnóstico bucal, que é a minha disciplina. Eu já vou fazendo o meu assim. Aí você salva na pasta que você achar interessante, né? Por exemplo, eu já salvo dentro da pasta do meu Drive que eu tenho direcionada para a disciplina de diagnóstico bucal, né? Eu já venho e deixo tudo salvo lá dentro da disciplina. Eu tenho uma pastinha só do ano de 2020 e coloco lá a avaliação. Tá? Então, por exemplo, agora eu quero colocar aqui a avaliação. Então, eu já criei a pasta, já incluí, selecionei e já está salvo lá dentro o formulário que eu criei. Tá? Então, por que é importante isso? Porque depois eu vou querer localizar esse arquivo, tentar achar esse arquivo, se torna mais fácil. Então, aquele modelinho, eu já não vou usar mais, dou uma dica, feche o modelo, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes é que a pessoa fica mexendo em dois arquivos abertos, daí depois não sabe qual que está preenchendo da maneira correta. Então, o próximo item, depois da gente fazer a cópia, seria preencher os dados referente à primeira sessão, onde fala da disciplina, né, que eu coloco aqui diagnóstico bucal, e o nome do professor, a data de realização, a minha seria 20/5/2020, tá? Caso queira colocar alguma orientação, alguma particularidade, vocês podem estar acrescentando aqui. Os demais dados, o próprio aluno vai estar preenchendo, referente à série, ao nome, RA, o turno, se é integral ou se é noturno. Então, porque isso daqui nós colocamos todos como obrigatório, por quê? Porque aí o aluno não esquece de nenhum dado, né? Se nós não colocarmos obrigatoriedade, ele vai deixar de preencher alguma coisa, que nós conhecemos nossos queridos alunos. Bom, aí partimos para as questões. O que eu peço? Eu sei que tem professores que têm diversos cursos que se torna mais complexo, tá? Realmente pedindo que façam provas subjetivas com muitas questões, né? Mas eu vou pedir então que pelo menos tentem buscar questões mais amadurecidas, questões mais dentro do padrão ENAD, até encaminhei para todos vocês também o guia de formulação de itens que nós fizemos aqui na universidade, para que possa estar ajudando vocês dentro dessas configurações, tá ok? Mas fica livre e a critério de cada professor. Eu não vou obrigar, não vou engessar, não vou amarrar a forma como fazer a avaliação. É que entendendo que eles terão um prazo de 24 horas, que nós possamos fazer uma prova em que o aluno possa raciocinar, que ele possa mostrar realmente seu conhecimento, por mais que a gente fique assim, certeza que ele vai colar, que ele vai pegar com o colega e tudo mais. Mas vamos tentar elaborar uma prova inteligente, que mesmo que ele pegue do colega, que ele consiga pegar algo que acrescente a ele. As questões objetivas poderão ser respondidas diretamente no formulário para facilitar a correção,
tá? Então, a gente não pode esquecer de deixar o gabarito nas questões, mas as questões subjetivas devem ser respondidas em uma folha à parte. Essa folha, eu deixei para os alunos um modelo. Talvez nem todos tenham condições de imprimir na sua casa, então isso também não vai ser uma obrigatoriedade, mas a gente pede para que eles coloquem nessa folha os dados necessários, né? Nome completo, a série, os mesmos que nós colocamos aqui dentro do formulário. Isso porque depois nós vamos corrigir e, se porventura solicitarem algo, eu tenho que ter esse arquivo com as devidas, com os devidos dados do aluno para que a gente possa estar acessando ele como sendo um documento, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês a forma como a gente pode estar fazendo a inserção de questões objetivas utilizando imagens, né? Porque uma das desvantagens que nós temos dentro do Forms é que ele não permite que tenha uma boa formatação, principalmente nessas questões padrão ENAD, onde a gente usa asserção, razão, situação, estímulo, escolha combinada. Então, torna-se mais complexa a formatação. Então, nós podemos fazer uso de imagens para poder estar fazendo isso. Vou mostrar um modelinho para quem ainda pode ter alguma dúvida, para ajudar vocês, tá ok? Então, eu tenho lá um banco de questões. Primeiro, perdão, eu abro uma apresentação lá do Google, que eu gosto de estar utilizando. Vou até apagar aqui o modelinho que eu tinha antes, tá? Vem um banco de questões, ou eu posso digitar diretamente lá dentro da apresentação, dentro do Google, tá ok? Copio lá nesse banco de questões a pergunta que eu desejo tá trazendo, né? Tá utilizando para avaliação. Aqui é só um modelo. Quem não tem esse banco, como eu disse, pode digitar direto na apresentação do Google. A gente traz para cá, né? Eu gosto de estar utilizando, tem gente que tem mais habilidade de usar o PowerPoint, eu já acostumei a estar trabalhando com a formatação tudo aqui dentro do Google, né? Então, para mim, se tornou mais fácil já estar trabalhando com ele. Aí eu vou colocar as características, então, por exemplo, essa é a questão 1, né? Não esquecer, buscar uma padronização de como deve ser essa questão, né? De como a gente tem que estar utilizando essas questões. Então, questão número 1, enumerar. Aí a gente formata a questão, coloca um espaçamento pelo menos de 1,5 para ficar melhor, aumento a letra, pelo menos 12 está utilizando, né, a letra. A pontuação eu posso estar deixando a própria questão, mas ela é desnecessária, porque já vai estar sendo inserido no próprio formulário, tá? Então, ver a questão norteadora, né, o que está sendo perguntado, e aí eu já coloco aqui como modelo questão, tá ok? Porque eu vou seguir só como um modelo, para depois eu me achar, e aí eu venho e faço download, mudando aqui minha imagem, faço download desse slide em JPEG ou PDF, eu gosto de usar muito mais JPG, tá? Então, eu vou transformar isso daqui numa imagem para que eu possa estar utilizando dentro do formulário lá da Google. Então, ele vai perguntar onde que eu posso estar salvando, né? E vocês, cada um tem suas particularidades em relação a que pasta que quer colocar, mas só coloque no local onde que fique fácil depois você estar localizando, né? Porque muitas vezes a gente esquece depois não localiza. Então, que modelo questão Forms, já coloquei lá dentro do ano de 2020, para mim é mais fácil para eu localizar, tá ok? Então, isso é a forma como a gente pode estar fazendo a inserção de questões através de imagens. Então, agora, aqui dentro do formulário, né, que eu criei, nós vamos ver que existe um íconezinho que aparece para a imagem, né? E aí eu vou buscar aquela imagem da questão lá no computador. Então, vai abrir. Então, procuro. Vem aqui, né? Tá
Lajano 2020, modelo questão forms. Isso, eu inseri. Caso eu queira colocar alguma observação aqui em cima, eu posso, se não, deleto toda a questão e tá pronto, tá? Caso eu queira trocar essa questão, basta vir aqui nesse íconezinho, e aí eu consigo estar removendo, alterando a imagem que eu quero estar utilizando. Então, não existe nenhum empecilho, é coisa rápida de fazer. Eu posso também fazer uma cópia e trazer as alternativas juntas, ao invés de ficar digitando uma a uma, né? Então, eu venho aqui, vou lá no primeiro e insiro as alternativas, tá ok? Só cuidem também para não deixar isso fora, tá? E como que eu faço a inserção da chave de resposta? Eu venho aqui, coloco para acertar o gabarito, vejo qual que é a alternativa correta, né? E insiro a alternativa correta. Posso inserir a pontuação, né? No caso, saber quanto que é a pontuação de cada questão e dou um concluído, tá? Aí fica tudo certo em relação ao gabarito para poder fazer uma correção automática aqui pelo Forms. Caso eu tenha mais de uma alternativa correta, eu posso estar utilizando outra forma, que é o que a gente chama de caixa de seleção. Nesse caso, eu posso colocar mais de uma alternativa, 3 alternativas corretas, e consigo ainda dizer para o aluno quantas são, pelo menos. Então, se ele assinalar só uma, ele não consegue tocar a questão adiante, porque ela vai estar pedindo que existe mais uma alternativa correta, né? Então, isso acaba sendo uma ajuda. Mas eu posso também, aqui junto, eu quero deixar a questão e usar uma imagem, né? Aí eu posso procurar lá no meu Drive uma imagem que eu queira estar utilizando nessa avaliação. Então, o que eu posso estar usando? Eu venho, pego uma imagem que eu queira trabalhar com o meu aluno, a imagem de uma boquinha aqui, né? Vamos colocar lá. Faço a questão em cima e coloco o que ele tem que responder, tá? E da mesma forma consigo estar trazendo as alternativas e colocando, fazendo a chave de resposta no mesmo formato. Esses são alguns modelos que a gente pode estar utilizando para avaliações objetivas, questões objetivas. As outras questões, como nós vamos ter a resposta dentro, numa folha à parte, não há necessidade de estar deixando linhas para o aluno responder aqui diretamente. Mas só para que vocês saibam, aqui eu opto e coloco formatação, aqui daí eu consigo escolher resposta curta quando a gente quer uma resposta de uma linha, né? Aí aqui resposta longa, eu coloco lá parágrafo, quando eu quero mais linhas para o aluno poder estar respondendo. Então, uma vez que depois ele conseguiu responder todas as questões, né? Ele vai incluir essas respostas. De que forma que ele vai estar fazendo isso? Então, ele vai responder nessa folha à parte, fazer o escaneamento dessa imagem, e aí vai aqui adicionar arquivo. No nosso caso, já está formatado para PDF e para imagem, para só aceitar esses dois tipos, tá bom? E ele vai ter que incluir, porque isso aqui está como um item obrigatório. Aqui eu consigo estar fazendo a previsão do número máximo de arquivos. Então, ó, eu acho que vai ter muita resposta, de repente eu coloco até 10 arquivos para ele poder estar incluindo. Tá? Então, a gente pode estar deixando e dando essa opção. Aqui não há necessidade de colocar uma chave de resposta, porque nós vamos fazer uma correção manual, né? Então não tem porquê a gente estar fazendo, colocando uma nota para atribuir naquela correção, tá? Acaba se tornando mais complexo. Depois que eu criei todo o formulário, já está tudo prontinho, questões inseridas e tudo mais, nós vamos ter que colocar essas questões dentro do Google Sala de Aula, tá? Lá dentro do Sala de Aula. Então, nós vamos entrar, buscar aonde está o nosso Sala de Aula, né? Fechando aqui.
Vamos lá no nosso Class. Entrei no Class. Acho a disciplina, a minha disciplina. Entro em atividades. E aí vou criar uma atividade, tá? Quando a gente não tem o formulário pronto, normalmente a gente pode utilizar a atividade com teste. Aqui, no caso, a gente pode só utilizar a atividade. Vou lá, adiciono do meu Google Drive, no caso, a avaliação, que consta aqui, não vou adicionar, porque senão daqui a pouco os alunos vão ficar doidos, né, achando que eu já incluí as questões da prova para eles com antecedência. Então, não, então a gente vem aqui e inclui, ele vai aparecer. Eu consigo ainda incluir a data de entrega, né, com o dia que eu quero que entregue, no meu caso lá é dia 21, né, e o horário que vai ser entregue, né, bem como qual é o bimestre correspondente. Então, a gente consegue estar incluindo data, hora, tudo certinho para evitar, aqui, hora, para evitar problemas, então ele sabe que naquela horário vai estar acabando. Mas isso não impede que o aluno consiga estar mandando fora do prazo. Né? Isso nós vamos utilizar um outro recurso que tem dentro do próprio formulário, que vai barrar automaticamente. Mas uma coisa que é interessante, eu quero colocar esse formulário antes, eu não quero inserir e liberar esse formulário para o aluno antes do horário da prova. Então, a gente vem, né? Então, é que eu não criei a atividade, mas a gente consegue estar acessando aqui e colocando a programação para dizer que hora que essa prova tem que ser liberada para o aluno. Então, ela só passa a ser liberada a partir daquele horário. Uma outra coisinha que é interessante, que permite também fazer esse controle, é colocar aqui através do Form Limiter, né? Então, eu venho aqui, vou inserir um limite de horário de entrega dessa prova. Então, vou selecionar o que é, então eu quero saber data e tempo, aí eu coloco lá a data, no caso, dia 20, perdão, minha prova termina dia 21, só cuida pelo prazo de entrega, tá? E o horário às 7 da noite, tá? Uma vez feito isso, tá tudo certinho, a gente faz a inserção, fiz a inserção, né? Olha lá, salvei, beleza. Tá salvo para eu poder ter esses limites lá dentro. Depois disso, nós vamos fazer também o agendamento, que pode ser aqui até pelo Classroom também, né? Nós temos como fazer o agendamento, utilizar o Google Agenda, que está aqui. Nós vamos no Google Agenda, faço o agendamento da reunião, da prova, então eu vou lá e coloco. Vou estar utilizando o Meet, que horas que é a minha prova? Às 19. Então, eu coloco, venho aqui, faço a formatação, adicionar videoconferência do Google Meet, para que o aluno possa saber qual que é o horário dessa avaliação. Posso ir lá, copiar, e já deixo inserido o término em 24 horas, né? Eu posso colocar aqui, ó, dia 21, né? Que vai estar terminando às 19 horas, tá? Do dia 21. Aí, isso que nós vamos estar fazendo, e aí adiciono videoconferência, copio o endereço, né, no caso, para o meu aluno, e faço a inserção disso lá dentro do Class, tá? Para poder facilitar a vida. Por que isso, gente? Porque eu vou pedir para que todos tenham um momento de conversa com o aluno, que possa estar tirando as dúvidas, fazendo a leitura da prova, explicar esses detalhes, e não simplesmente vai lá, posta a prova e libera todo mundo. Tá? Então, tenha esse momento, permitam que eles tenham para tirar as dúvidas iniciais, principalmente as primeiras avaliações, isso vai acontecer mais, né? Isso ajuda e dá segurança para o aluno. E depois que vocês fizerem a explicação, eu peço que vocês alterem a configuração, porque uma vez ele vai abrir nesse primeiro momento,
porque agora consta uma configuração para eles sem limitação de número de respostas, mas depois que vocês fizeram a leitura dessa prova com os alunos, vocês venham e limitem a uma resposta, tá? Porque daí ele não vai ficar toda hora entrando, ele não vai poder ficar toda hora mexendo nessa prova. Então, eu avisei para eles já na reunião, então vocês abram a prova, fala para eles assim, ó, fotografe, tirem print das questões ou copiam as questões, para que vocês saibam quais são as perguntas, porque vocês têm um prazo de 24 horas para pesquisar a respeito. Né? Então, vocês podem estar fazendo isso. Mas terminou, falou, pessoal, tudo bem? Todo mundo tirou a dúvida? Aí a gente faz a alteração de limitar somente a uma resposta, tá ok? E um outro detalhe que eu peço para todos, que deixem combinado um horário, preferencialmente, vamos dizer, lá para as 13 horas, 13h30, para repassar para todos os alunos, seja via mural, de preferência, acho que fica até melhor do que a gente está mandando via WhatsApp, mas né, tem alunos que não vê, só avisa no WhatsApp, ó, já está no Classroom a relação dos alunos com provas que foram enviadas e corretamente recebidas, tá ok? Aí vocês mandem um relatório de quem são os alunos que conseguiram já estar fazendo o encaminhamento. Lá nas respostas, a gente consegue estar vendo isso, né? Eu consigo ter um relatório, então aqui só um exemplo de uma atividade que eu fiz com os alunos já. A gente consegue saber quem são os alunos que responderam, né? Então, aqui, ó, quais são as respostas que foram dadas, dá para fazer um print dessa tela e estar encaminhando para eles, fazer uma cópia dessas respostas e estar encaminhando. Eu só peço que façam isso via mural, pode ser via mural do Classroom, tá? E comunique lá no grupo, ó, já deixei tudo certinho lá no Classroom para vocês, tá ok? Bom, no mais, eu acho que a questão de termos esse bom discernimento para fazer uma boa avaliação do nosso aluno, né? Onde que, de repente, depois eu vou estar encontrando essas respostas, Cíntia. Como que vai ser para eu poder achar essas respostas? Eu consigo, ao baixar aqui na região onde tem as respostas, as questões subjetivas, onde eu pedi que fosse feito o escaneamento e a inserção das questões, nós podemos acionar qual que é a pasta onde essas respostas estão. Então, ele já me leva diretamente para o meu Drive. Então, eu consigo acessar aqui. Um segundinho, né, que vai levar. E aqui eu vou estar encontrando todas as respostas, tá? Vão estar todas as respostas salvas aqui dentro do link, tá bom? Dentro dessa pastinha que foi criada para que a gente encontre essas questões. Então, facilita muito a vida. Ai, Cintia, mas eu queria ver que hora que o aluno enviou tudo direitinho, como que eu consigo estar fazendo isso? Conseguimos sim, a gente vem, tem um íconezinho aqui em cima, né, que é a resposta lá nos planilhas, a gente entra na planilha, por essa planilha a gente consegue estar trabalhando, adicionando as outras atividades e tudo mais também, mas eu acredito que pela avaliação já está excelente. E aí aqui eu consigo saber ó, o horário que o aluno postou a atividade, qual foram os números de questões objetivas que ele acertou, né, o nome do aluno, o RA, então aqui tem as informações inerentes àquela avaliação de uma forma organizada. Bom, esse vídeo é um vídeo simples, não é nenhum grande tutorial, mas eu procurei estar fazendo do jeito que eu costumo estar trabalhando, a forma, não sou nenhuma Google Educator, mas é a forma como eu encontrei de estar utilizando bastante os formulários e foram algumas brechas para conseguir estar resolvendo o meu problema. Que forma que eu posso estar gerando este link? Então, eu venho aqui, ó, enviar. Na hora que eu vou enviar, eu tenho a possibilidade de estar mandando por e-mail ou só copiar o link, que é o que a gente vai estar utilizando. Então, eu gero uma URL curta, copio isso daqui, né? Já vem aqui até a opção, e levo lá para o Classroom, né? Porque às vezes alguns têm dificuldade de estar encontrando isso também. Para outros, talvez seja uma banalidade, tá bom? Mas espero que nós possamos ter uma ótima avaliação, que corra tudo bem, estarei à disposição de todos para a gente ajudar a pensar em planos B, plano C, que possa estar auxiliando nossos alunos nesse momento tão difícil. Mais uma vez, muito obrigada, tá, gente?